Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá, é filme que você quer? Então toma filme! Hoje temos para comentar nada menos que 4 estreias nos cinemas. E eu sou tão legal, tão seu parceiro, que só o que eu peço em troca é que você se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Tá, que você se inscreva e que curta os nossos vídeos também. Se der para compartilhar com aquelas pessoas queridas, melhor ainda. Esse seu apoio, junto, claro, com a sua visualização, são muito importantes para a gente crescer. Bom, nossa maior estreia na semana é uma continuação. É a sequência de uma superprodução que desembarcou nos cinemas em 2021. Em Duna Parte 2, Paul Atreides está com o peso do universo nas suas costas. Só ele sabe do futuro terrível que aguarda tanta gente. Um futuro que só ele pode evitar que aconteça. E, ao mesmo tempo, está dividido também entre o amor da sua vida e a vingança contra os que destruíram a sua família. O papo lá em outubro de 2021, quando a primeira parte de Duna estreou nos cinemas, era de que a segunda parte não estava confirmada. Ela só iria acontecer se a primeira fosse um sucesso. Acredita nessa historinha quem quiser. Vamos aos fatos. Aquele filme começa com um letreiro que diz, com todas as letras, primeira parte. E ele termina... Bom, ele não termina. Depois de 2 horas e 35 minutos, a ação fica suspensa no ar, como se iniciasse um longo intervalo até a segunda parte. Acredita quem quiser no papo de que a Warner torrou 165 milhões de dólares para produzir um filme que se chama Duna Parte 1 e que termina sem um final lógico, se ela não tivesse a intenção de filmar uma parte 2. Bom, de qualquer modo, qualquer dúvida ficou para trás no momento em que ficou claro que sim, a primeira parte seria um sucesso. 4 dias depois da estreia, a Warner deu o sinal verde para a continuação. E o sucesso não foi só comercial, até porque o comercial nem foi tão grande assim, uma vez que naquela época ainda estávamos em pandemia. Se ainda hoje as bilheterias ainda não estão exatamente no mesmo patamar do pré-pandemia, naquela época era pior ainda. O sucesso da primeira parte foi sobretudo artístico. O filme foi o segundo mais lembrado nas indicações ao Oscar daquele ano, com 10. E foi o maior vencedor da noite em número de prêmios, com 6. Nada menos que o dobro do segundo colocado. Duna Parte 1 venceu nas categorias fotografia, edição, trilha sonora, direção de arte, efeitos visuais e som. Ou seja, fez a limpa nas chamadas categorias técnicas. Só não ganhou na maquiagem e nos figurinos, embora estivesse indicado. E se tivesse ganho, também seriam prêmios que estariam em boas mãos. E todos esses méritos são trazidos para a parte 2. Para não falar no elenco estrelado com Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Dave Bautista, Javier Bardem e Josh Brolin, que agora ganha os acréscimos igualmente estrelados de Anya Taylor-Joy, Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken e a francesa Léa Seydoux. Duna é adaptado do livro de Frank Herbert, publicado em 1965. Foi influência para uma pancada de coisas que viriam depois, como Star Wars. Já havia rendido um confuso e mal resolvido filme em 1984. Uma versão que os problemas não impediram de se tornar cult. No século XXI, o jogo é outro. A intenção é a de atingir um público bem maior. Não dá para arriscar tanto assim. O projeto foi entregue a Denis Villeneuve, diretor que já havia provado sua competência e criatividade antes, mesmo nos 2 projetos imediatamente anteriores, os grandiosos e ambiciosos A Chegada e Blade Runner 2049. E atuando também como roteirista, dupla função que ele repete na parte 2, ele deu conta de trazer para a tela toda a riqueza do universo imaginado por Frank Herbert, com seus conflitos, particularidades e características que, claro, lembram momentos históricos vividos aqui, no nosso nunca tedioso planeta Terra. Tudo isso em uma história que se passa daqui a 10.000 anos, com humanos que evoluíram nesse período, como nós evoluímos nos últimos 10.000 anos.
O Villeneuve definiu o projeto todo como um Star Wars para adultos. E ele ganhou ainda mais pontos comigo por conta de uma declaração que ele deu de que ele não vai relançar essa segunda parte com cenas inéditas. Ele disse que ele sofre na sala de edição porque acaba tendo que cortar coisas que são ótimas, mas que não são essenciais para a história que está sendo contada. Que esse é um processo muito doloroso, mas que no final é tudo a serviço do filme e não do seu ego. E que ele não vai passar por esse sofrimento todo para depois colocar de volta tudo que ele cortou só para ressuscitar aquilo que ele mesmo matou e aí criar um Frankenstein. É isso. Cinema é isso. De mais a mais, nem sei se sobrou muita coisa para ser colocada de volta, uma vez que ele entregou um filme ainda mais longo que o primeiro. 2 horas e 46 minutos. Duna Parte 2 tem a classificação indicativa 14 anos. No pique, vamos emendar essa estreia com mais uma, o filme de ação Zona de Risco. Um grupo de soldados americanos é vítima de uma emboscada nas Filipinas. Um piloto de drones militares e um oficial são as únicas esperanças de salvar essa missão. Mas, não bastassem todas as outras dificuldades, eles ainda têm que lutar contra o tempo. De repente, eu me senti em 1986. Há muito tempo eu não via um filme com tanta cara de anos 80 quanto esse. Se não fosse pelo drone, poderia muito bem ser um filme que o Arnold Schwarzenegger ou o Sylvester Stallone estrelariam tranquilamente 35, 37 anos atrás. Temos aí, ação pra macho, a quase ausência feminina, a não ser por uma coadjuvante ali, o intervencionismo americano em outros países e por aí vai. Uma porção de coisa fora de moda. O que não chega a ser de todo ruim. Pode apostar que tem público para produções assim. Ainda mais se o filme não ficar no sempre arriscado meio termo. Ou seja, adotar uma autoironia pode dar muito certo. Ir pelo caminho oposto, de ser puro, sincero e honesto, e abraçar toda essa falta de sutileza e anacronismo, também pode dar muito certo. Até o astro protagonista é meio fora de moda. Russell Crowe, não nos esqueçamos, é um ganhador do Oscar de melhor ator, ganho pelo trabalho em Gladiador em 2000. Ele também tinha sido indicado no ano anterior por O Informante e seria lembrado de novo no ano seguinte, por Uma Mente Brilhante. Uau, que fase de ouro, hein? 3 anos seguidos indicado ao Oscar. Em compensação, depois disso, nunca mais. Engordou que nem eu, teve problemas de comportamento e temperamento, fez algumas escolhas equivocadas de papéis e assim chegamos a esse Zona de Risco, que tem ainda Luke e Liam Hemsworth, os irmãos menos favorecidos pela beleza e principalmente menos bem-sucedidos do Thor Chris Hemsworth. Fica a indicação aí para quem quer curtir uma sessão nostalgia com um filme recém-produzido. Zona de Risco tem duração de 1 hora e 50 minutos e a classificação indicativa é 16 anos. Vamos sem perder tempo para a terceira estreia da semana nos cinemas. E é um filme com o carimbo do Oscar 2024. No caso, uma produção alemã indicada na categoria de melhor filme internacional. A Sala dos Professores conta a história de uma professora que tem um de seus alunos suspeito de ter praticado um roubo. Ao lidar com a questão, ela se vê espremida entre os seus próprios ideais e o sistema educacional. Até isso, a temporada de filmes do Oscar proporciona. Não são só as produções hollywoodianas que concorrem ao prêmio que desembarcam nos cinemas nesse período de janeiro, fevereiro e início de março. Tem também os chamados estrangeiros ou internacionais. Ao longo de quase todo o ano, esses filmes acabam ficando relegados a um circuito muito pequeno, basicamente restrito a umas poucas capitais e uma ou outra cidade fora. Mas a temporada do Oscar propicia a chance de se ver um drama alemão em sessões regulares diárias, nem que seja uma por dia. E é tomando contato com essas filmografias que a gente percebe que tem outros modos de se contar histórias. Apesar de ser uma potência cinematográfica, com diretores consagradíssimos como Werner Herzog e Wim Wenders, a Alemanha ocupa uma discreta 6ª posição
no ranking de países com o maior número de Oscars de filme internacional, ou de filme estrangeiro, como era chamado antigamente. Fica atrás de Itália, França, Japão, Espanha e Dinamarca. E empata com Suécia, Países Baixos e a extinta União Soviética, com 3 estatuetas cada. Para se ter uma ideia, a Itália tem 14 e a França tem 12. E são 3 vitórias alemãs relativamente recentes. O primeiro, o Tambor, é de 1979. O segundo, Lugar Nenhum na África, é de 2001. E o terceiro, Nada de Novo no Front, é o atual vencedor do prêmio, ganhou no ano passado. Mas não deve ser dessa vez que os alemães vão ser tetras como são no futebol. O favoritismo esse ano está com o candidato britânico Zona de Interesse, tido como barbada, até por também estar concorrendo ao Oscar de melhor filme. Outro candidato forte é o japonês Dias Perfeitos. E aí, quer ouvir a ironia? Zona de Interesse, ainda que britânico, é falado em alemão e se passa na Alemanha. E Dias Perfeitos, ainda que japonês, é dirigido pelo alemão Wim Wenders. A Sala dos Professores tem duração de 1 hora e 38 minutos e a classificação indicativa é 12 anos. Completando o pacote de 4 estreias dessa semana nos cinemas, temos uma animação para a criançada. Em O Reino Gelado, a magia continua, Gerda e Kai se juntam a uma feiticeira para mais uma viagem à Terra dos Espelhos. A missão é para se livrar dos espíritos que estão congelando tudo. Talvez você nunca tenha ouvido falar dos filmes da série O Reino Gelado, mas eles são um fenômeno. Afinal, são produções animadas russas que não só chegam aos cinemas e aos canais por assinatura brasileiros, mas conseguem isso em todos os seus 5 capítulos. Conseguiram isso em todos os seus 5 capítulos, disputando espaço com Disney, Fox, Sony e outras potências da animação. Desde 2012, todos os anos pares tiveram filmes de O Reino Gelado, com exceção de 2020, por causa da pandemia. Esse que está estreando agora é uma produção de 2022. Eu sei que tem um pouco de cara de cópia barata de Frozen. Só que aí é que tá. Assim como na corrida espacial dos anos 50 e 60, os russos chegaram antes dos americanos. Mas a explicação para isso é que os dois vêm da mesma fonte, os contos de fada de Hans Christian Andersen. O Reino Gelado, a magia continua, tem classificação livre e duração curtinha, só 1 hora e 25 minutos. E esse foi o Em Cartaz de hoje. Tchau! Programa Em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.